Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Ricardo Barros, que foi aprovado em quinto lugar para o cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Tudo bem, Ricardo? Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar a sua idade também. Ok. Bom, meu nome é Ricardo Barros, né? Eu tenho 30 anos, fechado. Eu sou natural de Salvador, Bahia. Eu moro no sul do Brasil, no Paraná especificamente, já vai fazer praticamente 5 anos que eu moro por aqui. E prestei alguns concursos aí pelo Brasil todo, principalmente no ano passado, de 2016. E, Ricardo, falando agora da sua trajetória como concurseiro, né? Você pode se dedicar integralmente aos estudos ou você precisou dividir com alguma outra atividade, né? Seja com estudo para outros fins, seja com trabalho. Como que foi a sua jornada enquanto concurseiro? Tá. Na verdade, minha jornada como concurseiro ela começou muito cedo, né? Eu esqueci de falar na última pergunta, sou formado em administração. Eu me formei lá na Federal de Sergipe. E lá em Sergipe mesmo, o primeiro concurso que eu fiz foi o IBGE e o concurso da prefeitura mesmo de Sergipe, né? Que foi os primeiros que eu comecei. Já faz alguns anos. Eu fui aprovado nos dois e comecei no IBGE, né? Logo depois eu fui trabalhar no Banco Santander como trainee, então eu fiquei um tempo na iniciativa privada, em torno de 1 ano e meio, que eu fui gerente de negócios do banco. E a rotina e tudo mais, e algumas vezes até a falta de perspectiva, me fez pensar em prestar concurso, né? E voltar a estudar naquela época. Então, minha rotina de concurso, ela já começou muito cedo. Eu fui aprovado, então, na época, para uma empresa do grupo da Petrobras, que é a Liquigás, né? Liquigás Distribuidora, como profissional de vendas, que é um cargo para quem é formado em administração. Foi meu primeiro concurso de nível superior e eu trabalho nisso até então. Então, eu tive essa breve introdução aí só para entender o contexto. Mas eu tive que realmente dividir entre o trabalho e o estudo, né? Então, minha rotina foi bem puxada, foi um ano bem difícil, em que eu realmente tive que abdicar de muita coisa mesmo de minha vida social para poder me dedicar realmente aos estudos aí, né, nessa empreitada, né? Nessa caminhada, quantos e quais concursos já foi aprovado aí durante a sua jornada? Desde o começo, contando desde o IBGE, lá, desde os primórdios, eu estava fazendo uma continha aqui um dia desse, eu fui aprovado em cerca de 11 concursos, né? Isso que eu fui realmente chamado, que eu fui classificado. Se for contar os que eu fui aprovado e fiquei na lista de espera, tem mais um pouquinho. Mas, assim, os mais importantes assim, que eu posso citar, eu fui aprovado no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Banco do Estado de Sergipe como escriturário. Esses foram de nível médio. E, inclusive, no Banco do Brasil eu fui 6º lugar e no Banco do Sergipe eu fui 8º lugar, se não me engano, tive boas colocações. E depois, em nível superior, eu tive essas últimas aprovações do Tribunal de Contas, que eu fiquei em 5º lugar, fiquei em primeiro colocado na Câmara de Londrina, fiquei em 15º para analista econômico-financeiro no Banco Regional do Extremo Sul, e eu fui aprovado dentro das 100 vagas de cadastro de reserva da Transpetro para auditor, né? Então, esses foram que eu fiquei classificado assim, nas vagas. Agora, eu fiz Secretaria da Fazenda no Maranhão, né? Fiquei entre os 200 primeiros, fiz Secretaria da Fazenda lá de Teresina, no Piauí, também fiquei bem colocado, acho que eu fiquei entre os 150 primeiros, não me recordo, mas basicamente foi isso aí. Uma curiosidade minha aí, foram várias aprovações, mas você passou pela experiência da reprovação também? Muitas vezes. Inclusive, isso foi um ponto muito importante na minha trajetória, foi a reprovação, talvez o mais importante deles. Porque quando eu comecei a estudar, lá atrás, quando eu estava fazendo o IBGE, o IBGE ele tinha um esquema de contrato que ele era mensal. Então, você tinha, mês a mês, você tinha que renovar o contrato. Era um concurso temporário, né? E teve um certo mês que eles não puderam mais renovar meu contrato. E faltava, eu nunca me esqueço disso, 60 dias, 65 dias para o concurso do INSS de 2012. E eu resolvi assim, eu vou estudar. E eu estudei que nem um louco mesmo. Eu acho que foi talvez, não, 2016 ganhou, mas foi uma época que eu estudei muito, assim, horas a fio, que eu estava sem fazer nada. Só estudava. Na prova eram 60 questões, eu acertei 52, achei que teria passado, eram 3 vagas, eu fiquei em 17º, eu não fiquei nem classificado, eram 14 vagas de cadastro de reserva, né? Foi muito sofrido mesmo.
E quando eu comecei a estudar em 2016, eu estudei 5 meses seguidos, assim, com bastante afinco para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, para auditor, e por causa de uma questão eu não fiquei classificado nas vagas, né, que eles tinham 16 vagas, depois daí você não tinha mais o resto de cadastro de reserva, e além disso você não tinha colocação. E ficou faltando uma questão para eu entrar nessas 16. Então foi bastante sofrido mesmo, foram reprovações assim que me deram um estaculejo. Essa geralmente é uma pergunta que eu deixo para fazer mais para frente no decorrer da entrevista, né? Mas já que a gente já falou sobre isso, aprovações e reprovações, eu vi que você teve a oportunidade de fazer vários concursos em várias regiões do país. Mas qual que era o seu critério? Qual foi o seu critério na hora de decidir esse concurso eu vou fazer? Era a área de atuação? Era a necessidade de trocar de cargo, de estar trabalhando? Era a remuneração, o trabalho em si? Critérios, as matérias afins, né? Que critérios você levou em consideração na hora de decidir esse concurso eu vou fazer? O que você aconselha para as pessoas que estão nos assistindo? Tá. O que aconteceu foi o seguinte, a empresa que eu trabalho é a Liquigás, né? Ela conhece a situação da Petrobras aí, que a gente sabe aí na política brasileira que está bem deficitária, a gente começou a ter uma suspeita de um processo de privatização, né? Então, foi o que me deu esse primeiro gás para eu começar a voltar a estudar, né? E o meu critério no começo, como é que ele funcionou? Como eu já sou concursado de nível superior, eu procurei também concurso de nível superior e eu foquei exclusivamente em Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas, né? Então, assim, o que tinha auditor na frente eu fazia, basicamente. Então, eu fiz auditor do Tribunal de Contas, auditor de tributos, né, em secretarias da Fazenda estaduais. Eu não, por incrível que pareça, eu não foquei minha preparação para auditor da Receita, então que é o concurso mais popular do pessoal que segue a minha área, mas eu não cheguei a estudar as matérias aduaneira, legislação tributária, assim, a fundo para fazer o da Receita, mas esse era o meu critério, né? E nesse período de preparação, você acaba fazendo outros concursos, principalmente os mais próximos, até como uma forma de treinar. Então, esse do analista de recursos humanos da Câmara de Londrina é uma remuneração muito boa para o concurso municipal e eu não estudei especificamente para ele. Eu vim estudando para os outros concursos, resolvi fazê-lo e acabei passando primeiro. Então, eu fiz uma preparação bem ampla, mas esse era meu critério que eu escolhi os concursos. Então, alguns você usava como se fosse como simulados reais, né? De estar ali, fazendo a vivência da prova. Alguns, então, sem a perspectiva de assumir o cargo, ou fazia e sendo aprovado, sendo chamado, era uma possibilidade real. Isso, todos que eu fazia, se eu fosse chamado, era uma possibilidade, né? Eu sempre quis, assim, ter mais opções para escolher do que, às vezes, ficar preso em só um, né? Eu já rodei o Brasil todo, eu sou de Salvador, morei em Sergipe, fiz faculdade em Sergipe, agora eu estou no Paraná trabalhando, já morei em Porto Alegre, que meu pai é de lá, e eu ia para o Pará, eu ia para Belém do Pará, assumir o Tribunal de Contas. Como eu moro em Maringá, hoje eu moro em Maringá, no Paraná. Então, para mim, Londrina acabou sendo uma opção que se tornou mais fácil. E o Banco Regional é em Curitiba, então eu fiquei entre essas 3 opções, né? Então, estou esperando aí as convocações, continuo empregado, hoje estou numa situação bem confortável. Muito legal poder ter essa oportunidade. Nem todo mundo tem, às vezes já tem famílias, né? Precisa pensar de forma geral, tem essa oportunidade de fazer concurso espalhados pelo país, mas quando existe essa possibilidade, realmente é algo muito bom, né? Você ter mais opções, abrir o seu leque. Esse ano foi um ano que muito se falou sobre a crise dos concursos, mas a crise só ficou para quem realmente estava focado em um concurso único, para quem pôde abrir o leque, né? Abrir a cabeça, abrir oportunidades para si, de fazer outros concursos. Realmente eu posso dizer que esse ano crise não teve, não. Não teve, porque o que acontece? Eu acho que você tem que focar no nicho, né? Então, esse ano mesmo, agora de 2017, não foi um ano que eu me dediquei a concurso, só que eu venho acompanhando como é que está o mercado. Então, teve muito TRT, teve muito TRE, né? Teve Tribunal de Contas da Paraíba, vai ter Tribunal de Contas de São Paulo, teve Tribunal de Contas de Pernambuco. Então, assim, houveram vários concursos de nome. Houve algumas secretarias da Fazenda, que eu não me recordo agora. Então, eu acho que o importante para o concurseiro é você definir um nicho. Também não adianta você pegar 30, 40 matérias para estudar, porque ninguém roubou, né?
Então, assim, dá para a gente... eu sempre tentei selecionar aí entre 10 a 15 matérias e ficar rodando essas matérias, dar uma estudada aí bem firme em 8, 9, para poder fazer o máximo de número possível de concursos que façam parte daquele setor que você se interessa. Não dá para sair atirando para tudo quanto é lado, né? Não. Você comentou sobre as aprovações que você já teve. Quando você viu o seu nome aí na lista dos classificados, dos aprovados, em cada um foi uma sensação diferente. Como que foi aí você ver que você havia conseguido em alguns deles, em vários deles, né? Entre os primeiros colocados, qual foi a sua sensação aí ver o seu nome na lista dos classificados e aprovados? Foi uma sensação bem bacana porque, como todos os concursos que eu fiz, ele tinha prova discursiva, né, principalmente esses que estão mais em destaque, e era uma prova que eu sempre conseguia me destacar bastante, eu subi bastante colocações pela prova discursiva, então você via a primeira prova, a nota da prova objetiva, saía aquela nota, mais ou menos você conseguia calcular a sua classificação, aí você ficava ali entre os 10, entre os 11, aí você, nossa, dá para chegar perto. Aí a prova discursiva a gente jogava para sexto, quinto, e a prova de título só te deixava ali, você não perdia, então era uma emoção muito grande. Cada etapazinha a gente tinha que ficar, né, naquela angústia, né? E quando realmente saiu os resultados, foi uma alegria danada, né? Principalmente o primeiro de todos, que foi o Tribunal de Contas do Pará, que foi o primeiro, assim, que o resultado saiu em setembro do ano passado, né? Foi homologado em dezembro, mas foi o primeiro, assim, que deu aquele alívio. E se você percebeu, eu tive um tempo de estudo relativamente curto, porque eu comecei a estudar mesmo em janeiro de 2016, e eu passei numa prova que foi aplicada em agosto de 2016, já de uma prova super concorrida e de um cargo, assim, almejado por bastante gente, que é auditor. Então foi uma sensação até de descrença. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu consegui, e depois começou a passar em vários em sequência, inclusive com a primeira colocação em um deles, que teve mais de 600 candidatos, foi muito interessante, foi bem bacana. Eu tenho saudade da sensação. Ricardo, você comentou aí que grande parte do seu período de estudo foi estudando e trabalhando, né? Precisando conciliar as duas coisas. E como que ficou a vida social? Você foi daqueles radicais que abriu mão da vida social, acreditando que precisava pegar todo o seu tempo que você tinha disponível para estudar? Ou você acreditava, né, que esses momentos, né, de estar próximos da família, dos amigos, funcionava como uma válvula de escape? Como que ficou a sua vida social aí durante a sua preparação? Bom, hoje eu moro junto com minha noiva, né? Já moro junto com ela, acho que há 2 anos e meio. Ela foi de fundamental importância, o apoio incondicional, realmente, que ela me deu nesse tempo. E não só isso, o apoio e a tranquilidade de a gente poder se mudar. Porque eu falei assim, ó, se eu passar no concurso, a gente vai ter que sair de Maringá. Ela é de Maringá, nascida e criada, eu não, eu sou cidadão do Brasil. Então ela me deu esse apoio incondicional o tempo todo, agradeço demais. Mas o meu convívio social se resumiu a ela. Realmente, eu fui muito radical. Eu sempre falo que eu acho que o melhor combustível para você passar no concurso é o desespero, né? Então, eu estava precisando tanto, né? E realmente acabou que foi efetivada a venda da empresa que eu trabalho, só que ainda está no CAD, né? Está no processo lá de concentração de mercado. Mas essa angústia de talvez a minha empresa ser vendida, passar por uma reestruturação e eu acabar, às vezes, não conseguindo me colocar na nova empresa que comprar e ter que voltar, sempre, porque não tinha perspectiva nenhuma aqui em Maringá, não tinha mercado, não era um lugar que eu cresci. Então, eu abri mão realmente de tudo. Foi uma época dura, foi uma época muito dura. Foram 7 meses longos. E você chegou a estudar sem ter edital na praça, assim, como que você fez aí para manter a sua motivação? Bom, eu comecei a estudar efetivamente no início de janeiro de 2016, foi quando eu peguei os cursos de estratégia, que foi de fundamental importância, né? Acho que a gente vai chegar lá na entrevista ainda, mas eu comecei a estudar em janeiro de 2016 e o primeiro edital que eu me baseei foi o de Tribunal de Contas de Santa Catarina, né? Para auditor também do Tribunal de Contas. E eu peguei exclusivamente esse edital, ele era mais enxuto de matérias, acho que tinha umas 9, 10 matérias, e o pessoal que pode estar me assistindo sabe que é pouca matéria para um concurso de Tribunal de Contas, normalmente eles são 14, 15, 16, e eu comecei assim, eu falei, vou tentar começar, eu nunca tinha visto administração financeira orçamentária, nunca tinha visto contabilidade, nunca tinha visto direito tributário, nunca tinha visto nada disso, para mim foi tudo do zero.
Então, eu me foquei nesse, e nesse período que eu estava estudando para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, surgiu o Tribunal de Contas do Pará, surgiu o auditor da Transpetro, surgiu o administrador da Eletrosul, que eu esqueci de falar, que eu passei em 15º colocado também na Eletrosul, administrador. Então, foram surgindo alguns concursos, surgiu a Secretaria da Fazenda de Teresina. Então, assim, eu nunca cheguei a estudar sem edital na praça, né? Justamente por causa disso. E se você me permite, eu acabei de me lembrar agora, teve um episódio bem engraçado, que o primeiro concurso que eu fui fazer foi o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Que foi um mês antes do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Eu não estava estudando para ele, mas eu tenho uma família no Rio de Janeiro, eu falei, vou lá aproveitar, fazer isso social, que é visitar a família, e fazer o concurso. E eu perdi a hora, eu dormi, não acordei. Então eu viajei tudo e não consegui fazer a prova. Então, assim, o primeiro concurso que eu falei, vou fazer, eu perdi a hora. Dá para acreditar? Mas pelo menos visitou a família, matou a saudade da família, né? E ficou aí a lição, né? De colocar 3 despertadores para tocar. Exatamente. De alguém para chamar, para não perder a hora, que isso é importantíssimo. Importantíssimo, né? importantíssimo. Chegar para fazer a prova não é só um detalhe, né? Não, ainda bem que não foi o que eu queria mesmo, porque senão eu ia ficar bem chateado. Ricardo, que materiais você usou aí durante a sua preparação? Você usou PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros? Qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses? Eu acho o seguinte, eu acho que cada pessoa que vai estudar, ele tem que se autoconhecer e descobrir seu método, né? Um bom período do estudo, eu já tinha essa noção porque da minha introdução de estudo há uns anos atrás, mas um bom período do seu tempo de estudo é justamente você aprender a estudar, né? Então, por exemplo, eu pessoalmente eu não funciono com aula online, né? Aula em vídeo. Né? Isso, videoaula. Não consegue prender minha atenção, é uma coisa que eu realmente não consigo estudar, tá? Então, assim, eu me foquei 100% em principalmente os PDFs, tá? E fazer questão. As questões comentadas do Estratégia me ajudaram demais. Eu acho que eu fiz e refiz. Até um caso particular, a FEO, né, do Sérgio Mendes, que é um curso de Estratégia, ele tinha... Melhor professor de Estratégia, meu irmão. É seu irmão? É, meu irmão. Olha só que coincidência. Então, agradece muito ele, que ele foi fundamental para mim, o Sérgio Mendes. Eu vejo ele realmente como um mestre. Talvez foi a única aula que eu realmente assisti, videoaula, foi do Sérgio Mendes, que eu assistia para me dar uma cimentada no assunto. E o curso de AFO dele para o Tribunal de Contas de Santa Catarina tinha, se não me engano, 17 apostilas. Cada apostila tinha 100 questões comentadas. Dava em 1.700 questões. Sem exagero, sem demagogia, eu acho que eu refiz todas umas 10, 11 vezes. Todas. Então, assim, só o Sérgio Mendes aí, eu acho que eu sei decorar os comentários deles até hoje. Né? Então, agradece ele, que bacana que você é irmã dele, agradece ele, que ele foi muito importante realmente na minha trajetória. Com certeza sou meio suspeita para falar dele, do material dele, mas não só ele, mas todos os professores aqui, eu sei o quanto se dedicam, né, para poder fazer um material de qualidade. Eu falo que não adianta, obviamente que não adianta só um material de qualidade, se não houver um aluno dedicado, que realmente estude, que realmente faça as questões, leia o material. A aprovação depende tão somente do concurseiro, mas eu tenho muita certeza que eu convivo com os professores, sei o quanto eles se esforçam para fazer um material de qualidade, se dedicando com as questões, para que o aluno que se dedique que realmente consiga aí a tão sonhada, a tão querida aprovação, né? Já comentou muito da estratégia, mas como que você conheceu a Estratégia Concursos? Internet. Eu tava sem norte quando começou em janeiro, né, do ano passado. Eu não sabia por onde começar, né? A primeira coisa que eu fiz na realidade foi comprar uma bateria de livros. Gastei uma fortuna em comprar um monte de livro e que no final eu acabei usando muito pouco. Eu usei alguns de direito, mas acabei usando muito pouco, porque eu sentia muita falta das questões, né? E é isso que eu falo de você se conhecer. A leitura, às vezes, pode se tornando um pouco enfadonha. Então, eu sempre funcionei fazendo muita questão. E eu conheci a estratégia procurando na internet, olhei, entre outros, né? Verifiquei os comentários na internet, os feedbacks de pessoas que já tinham estudado e acabei optando pela estratégia.
No começo eu comprei um curso, que foi o do Sérgio Mendes, meu primeiro curso, e depois eu deixei uma herança aí na estratégia, hein? Gastei bastante. Peguei bastante curso realmente. Gastou não, investiu. Investi, é verdade, investi. Foi um investimento que realmente que valeu a pena, né? Muito, muito, valeu muito a pena, de verdade, sem demagogia nenhuma, foi uma coisa boa realmente. Você comentou, né, Ricardo, que foi matérias, relativamente poucas matérias que você teve que estudar, mas o seu tempo foi muito curto, né, de estudo, de preparação. Como que você fez, ainda tendo que trabalhar junto, como que você fez, se programou aí para conseguir dar conta de todo o conteúdo? Quantas matérias você estudava por dia, cerca de quantas horas? Você falou que resolveu muitas questões, né? As questões entravam quando? Em questão de revisão, você fazia logo depois, você deixava para fazer depois, como eu disse, foi uma forma de revisão, quantas matérias você estudava por dia, enfim, como que foi o seu estudo propriamente dito para os concursos? O meu trabalho, o cargo é profissional de vendas, né? Ele é um trabalho que eu tenho uma certa flexibilidade, né? Porque eu trabalho muito visitando cliente, coisas do tipo. Então, assim, eu não posso dizer que eu ia para o escritório e ficava lá 8 horas por dia dentro de um escritório e também conseguia estudar mais não sei quantas horas por dia, que seria mentira, né? Então, eu trabalhava, fazia todas as minhas funções do dia a dia. Alguns dias trabalhava um monte, outros dias conseguia trabalhar um pouco menos e eu fui encaixando o meu estudo aí. A maneira que eu estudava, primeiro, eu estudava de domingo a domingo, justamente porque eu trabalhava, então não tinha que ter tempo de descanso. Como eu falei, fui bem radical, sempre gostei de fazer esporte, fazia jiu-jitsu, fazia academia, larguei tudo, né? Então foi um período que eu emagreci, engordei, porque fui bem radical mesmo. E basicamente, eu tentava me basear em fazer entre 500 e 700 questões por dia. Essa era a minha meta. Então, como que eu entendo? Se você faz questão comentada, o próprio você fazer e refazer a questão, ela já é uma revisão, né? Se você pega, por exemplo, a apostila lá de Plano Plurianual, do Sérgio Mendes, que é a primeira apostila lá, né, de PPA, LDO e LOA, ele tem 100 questões. Se você faz elas todas lendo os comentários, você já estudou a apostila. E de um jeito muito mais conciso e muito mais rápido, muito mais prático. E se você faz isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você acaba meio que decorando mesmo, né? Entra na sua cabeça. Então você entende o assunto e decora. Então, assim, eu fazia questão todos os dias. Eu acho que, pelas minhas contas que eu fazia na época, num período aí de 7 meses, eu devo ter feito umas 80 a 100 mil questões. Mas eu não entendi, você usava as questões para estudar, você lia o conteúdo também ou você ficava só nas questões? Eu li o conteúdo 1 ou 2 vezes. Eu fazia uma leitura dinâmica na primeira vez, na segunda vez uma leitura um pouco mais concisa e depois eu ia direto para a questão. Tá? Então, assim, questão comentada, eu usava alguns sites também de questão, que tem aqueles bancos de questões na internet, e o processo era muito simples. A primeira vez que eu pegava as questões, parece que o assunto ia fragmentando na cabeça e ia voltando o assunto na cabeça. Então, a primeira vez você errava 50% das questões que você fazia. Na segunda vez que você refazia essas mesmas questões, né, era aquele método meio comum, sabe? Aquele repetição, 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 repetição. Chegava a um ponto que, não sei, funcionou para mim, né? Então, assim, eu nunca fiz mapa mental, eu nunca fiz resumo de matéria. Quando eu precisava de alguma coisa na teoria, eu chegava na teoria, lia bem rápido, eu focava exclusivamente em questão. O que eu acho? O concurso, quem passa é quem acerta mais questão, né? Então, assim, eu acho que você tem que se treinar para você fazer a questão propriamente dita, né? Era a maneira que eu enxergava e deu certo para mim. Pode ser que para muita gente não dê certo, mas para mim foi um método muito efetivo. Porque a questão não é só a fixação do conteúdo, mas uma forma de você conhecer melhor a banca também, né? Saber como ela cobra, se vai cobrar mais, colocando uma historinha em cima do conteúdo, se vai cobrar a lei de fato, né? Mas quantas matérias você estudava? Você era organizadinha no sentido assim de montar planilha? Quantas matérias eu vou estudar hoje, que eu tenho que estudar na semana? Ou olhava no relógio, via o tempo mais ou menos que você tinha, falava, hoje eu quero estudar tal coisa, e era aquela matéria que você estudava? Ó, eu sou
um pouco assim desatento e não sou nem um pouco organizado. Eu fiz várias planilhas e depois de 2 dias não usava mais, até que eu desisti de fazer planilha, né? Basicamente eu estudava de 4 a 5 matérias por dia, tá? Eu tinha uma organização nesse meu assim que eu fazia no dia mesmo. Tentava fazer dia sim, dia não, então eu intercalava algumas matérias, né? Então, matérias de peso eu estudava 4 vezes na semana, e matérias de menos peso 3 vezes na semana, né? De domingo a domingo. Quando eu faltava um dia de estudo, eu tentava no dia seguinte fazer 2 dias em um, né? Então, isso eu tentava manter uma disciplina. Eu sou muito agitado, eu falo bastante, assim, deu perceber. Então, assim, para mim, sentar e estudar é muito complicado, né? Eu sempre falo isso, que quando a gente vê a história das pessoas que passaram em concurso, eu tinha essa impressão. Quando eu li a história do Sérgio Mendes, mesmo de outros professores de estratégia, eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir ser desse jeito, porque é uma trajetória impecável, né? Eles conseguiam ser disciplinados e fazer tudo bonitinho, eu tinha uma admiração tremenda. E eu não, eu sou super agitado, eu sempre fui da área comercial, eu nunca tive essa paciência de sentar e estudar. Então era muito penoso, tinha que ser realmente eu tinha que ter uma autodisciplina muito grande. Incansáveis vezes eu sentava, vou estudar 2 horas, estudava 15 minutos, levantava, mais 15 minutos, levantava, mais 15 minutos, levantava, e assim ia. Mas era mais ou menos dessa maneira, não tinha uma organização muito bem definida, tentava estudar entre 4 a 5 matérias por dia, e no bolo todo aí, acho que eu estudei umas 16 a 18 matérias ao todo. Eu acho interessante, Ricardo, porque assim, nesse tempo que eu faço entrevistas com aprovados, uma coisa que eu percebi é que não existe segredo, né? Cada um tem o seu jeito de estudar, por isso quando eu perguntei sobre material, né, eu perguntei aquele que você mais se adequou, porque tem gente que gosta de PDF, tem gente que gosta de videoaula, tem gente que só se sente à vontade estudando o livro, então não existe uma fórmula mágica, tem que trazer aquela fórmula que vai ser melhor para você. Realmente, quando você falando aí das histórias, né, eu que convivi com meu irmão, a gente morava na mesma casa quando ele começou a estudar para concurso, eu vi o quanto ele foi disciplinado. O primeiro concurso dele foi a SpaceX, com 17 anos ele foi aprovado, e desde já ele sentiu o horário de acordar, o horário de almoçar, o horário de ir para aula, o horário de ir para o cursinho, o horário de voltar, é tudo muito regradinho, tudo certinho, e com ele deu certo, mas como você disse, com você não deu, né? Eu queria muito ser assim, eu queria muito ser desse jeito, muito, eu acho que é tão mais fácil, né, se você tem essa trajetória, assim, que você quer isso, ou você estudar para fazer uma faculdade muito difícil, ou fazer um concurso muito difícil, é tão melhor quando você tem isso já dentro de você que ninguém te ensina, né? Ninguém te ensina a ser disciplinado, a ser uma pessoa serena, a ser uma pessoa centrada, ninguém te ensina isso. Você consegue ter técnicas para burlar a sua própria personalidade, né? Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que todo mundo tem a capacidade de estudar e passar. Isso eu tenho certeza absoluta. Todo mundo tem capacidade. Eu demorei menos, né? Eu demorei 7, 8 meses para passar em concursos bacanas. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos ainda que eu. Então, cada um tem sua maneira. E isso que é importante para quem estiver assistindo. Não importa quem você é. Se você acha que é uma pessoa, eu sou muito agitado, eu não tenho jeito para estudar, eu não levo jeito para estudar, porque a minoria leva jeito para estudar, porque estudar não é uma coisa tão prazerosa. Ninguém acorda no domingo sem nada para fazer e fala, olha, cara, não tenho nada para fazer hoje, acho que eu vou estudar contabilidade, né? Talvez seu irmão faça isso, mas a maioria das pessoas não costuma fazer. Então, não ter segredo, é força de vontade. Se eu posso dizer que tem uma coisa que em todas as entrevistas que eu li, em tudo que eu vejo, eu acho que é padrão, faça questão. Faça questão, treine. Pode ser de uma forma ou de outra, não ser como eu, que fazia sempre, todos os dias, mas eu acho que é importante, faça questão sempre. A reta final costuma ser um período bem assim conturbado, né? Muitas pessoas chegam aí faltando um mês, algumas semanas para a prova, já tendo conseguido concluir todo o conteúdo programático. Outros precisam acelerar o passo, pega férias no trabalho para conseguir ter mais tempo para estudar, para conseguir aí dar conta de tudo aquilo que tinha programado até a data da prova. Como foram as suas últimas semanas de estudo? Você conseguiu continuar no mesmo ritmo? Se dedicou ainda mais às questões? Ainda tinha conteúdo para estudar? Como que foi? Eu posso dizer que sua preparação foi toda a reta final, né? Pelo que você estudou. Mas faltando algumas semanas para a prova, como que ficou a sua preparação? Olha, não mudou muito, tá? Não mudou muito, acho que foi, como você falou, foi sempre reta final. Eu costumava, no último dia, 1 dia, 2 dias antes, era um dia que eu realmente não estudava,
Tá? Eu fiz isso em um concurso só e cheguei muito pilhado, cheguei muito apavorado para fazer o concurso, que foi o T7 Santa Catarina, que foi o primeiro, que antes da prova eu estava lá lendo o resumo, alguns resumos que eu fazia, as anotações mal feitas, lendo os mementos lá que o pessoal fazia nos PDFs de estratégia, e não deu muito certo para mim, não. Eu cheguei na prova muito pilhadão, muito cansado, e me deu foi até um efeito contrário, um efeito adverso, tá? Depois disso, assim, uma coisa que é importante é que eu tive que economizar bastante, né? Eu tinha uma situação financeira por causa do meu trabalho um pouquinho mais confortável, só que eu viajei muito, né? Eu viajei muito para fazer concurso, então eu conheci o Brasil todo praticamente nessa brincadeira. E uma coisa que eu fazia era o seguinte, eu tentava viajar na quinta à noite, tentava pegar a sexta de folga no trabalho, e sexta e sábado eu ia conhecer o lugar que eu estava, ia fazer um turismo. Então era uma maneira de eu me afastar dos estudos. Eu ficava muito em hostel e eu via muitas pessoas do hostel estavam lá para fazer o mesmo concurso que eu e estava todo mundo desesperado, estudando. E o pessoal achava que eu era meio banda voou, que eu não ia passar porque eu acordava cedo, ia para a praia, ia passear, ia conhecer o lugar, fazer uns passeios, tomava até uma cerveja à noite, né? Eu não tinha nenhum problema com isso. E acabou dando certo. Relaxando nesses 2 últimos dias, não é uns 15 dias antes, é nos 2, 3 últimos dias que eu dava uma relaxada. Aí era assim que eu fazia. Outra coisa que eu tenho notado, Ricardo, com essas entrevistas que eu faço, que além de questões, como você disse, é a chave para estreitar o caminho até a aprovação. Eu vejo que uma outra palavra que a gente pode usar para definir também o sucesso é autoconhecimento, né? Cada um trazer para si aquilo que de fato vai dar certo, né? Se para uns estudar na véspera da prova era o melhor, para você até sair, dar uma volta, conhecer a prova, se conhecer a cidade, né? Era o melhor. Então eu acho que o principal é isso, né? Você se conhecer para saber o que é melhor para você aí na sua preparação. Exatamente. Você comentou, né, que você fez aí várias provas discursivas, uma etapa importantíssima que pode definir, né, não vai definir aí a sua colocação entre classificados e não. E como que você se dedicava para essa parte, né, tão importante das provas, dos certames que você participou? Você fazia redações, né, você estava sempre atento, eu não sei se alguma caiu atualidade, ou se era sempre conteúdo que você já estudava, mas como que você se preparava para essa parte do certame? Basicamente, algumas foram redações e outras foram questões mesmo voltadas para o assunto da prova, né? Nas discursivas, a maioria das discursivas que eu vi, normalmente eles pedem um conhecimento, um conceito mais geral, né? É difícil você ver uma discursiva com uma questão muito específica, que você tem que saber coisinha por coisinha. Então, assim, normalmente eles pedem um conceito um pouco mais geral para você dissertar sobre aquilo, né? E o que eu fazia era tentar, no computador mesmo, eu já consegui fazer isso algumas vezes, resumir algumas apostilas que eu achava chave. Então eu resumia as apostilas, né, conseguia transformar uma apostila de 50 páginas em 4 ou 5 páginas em tópicos, e nesse processo você já vai pegando aquele treinamento ali de você escrever. Agora, fazer um simulado, escrever à mão, como muita gente faz, eu acho que é o correto até, tá? Mas escrever à mão, tudo, eu realmente não fiz. Mas eu acho que foi um descuido meu. Deu certo, né? Eu sempre tive notas muito altas nas discursivas, foi o que realmente me jogava lá para cima. Então, as discursivas que eu fiz deram bastante certo. Mas eu nunca tive essa preparação sistemática, como eu vejo muita gente ter. Né? E tem que ter. É que eu realmente, nessa parte, negligenciei um pouco, porque eu tinha uma certa facilidade com a escrita, né? Falando em descuido seu, né? O que você acha que foram os principais erros aí durante a sua preparação? O que você poderia fazer diferente? O que você acha que foram os principais acertos que te levaram à aprovação em muitos concursos aí entre os primeiros lugares? Eu acho que os principais erros eram não usar uma técnica muito interessante que eu comecei a usar no final, que é a questão de hora líquida, né? É você realmente botar um cronômetrozinho do seu lado e você apertar e começar a estudar. Você deu uma relaxada, subiu, quis tomar uma água, você para, né? Para você conseguir ter um foco daquele tempo você se focou. Gente, isso dá um foco absurdo. E para quem é um pouco assim dislexo, é um pouco desatento como eu, é o melhor possível, porque às vezes você fala, nossa, estou cansadíssimo, estudei demais. Você olha e estudou 9 minutos. Né? Então você tem que ir contra você mesmo até você fechar ali. Eu tinha uma meta de estudar entre 5 e 6 horas líquidas por dia.
Pode parecer pouco, mas muitas vezes eu tinha que sentar 8 da manhã e levantava meia-noite para conseguir essas 6 horas líquidas. Então, foi bem difícil eu conseguir me acostumar ao estudo. Então, assim, eu acho que o principal erro foi não ter usado isso desde o começo. Eu comecei a usar isso bem no finalzinho para dar aquela cereja no bolo, mas se eu fosse pensar em me preparar de novo no concurso, eu faria isso desde o começo, né? E ter um plano, né? É importante você tentar fazer um plano para os mais organizados, né? Tentar fazer um plano e segui-lo. E por último, assim, é como você falou, o autoconhecimento. Por exemplo, tem um instrumento que muita gente gosta, que é o mapa mental, né? Para fazer concurso. O mapa mental ele é uma ferramenta magnífica, só que ele te gasta bastante tempo de você fazer aquele mapinha, ainda mais para quem não sabe desenhar direitinho, você faz aquele... Demora um monte. Então, assim, tem muita gente... Eu já vi pessoas falando isso, que gasta 2, 3, 4 horas para fazer um mapa mental de um capítulo, que nunca mais aí acaba resumindo esse mapa mental, e se ele tivesse gastado esse mesmo tempo para ver uma videoaula, para fazer questão, qualquer outra coisa que se adaptasse mais a ele, né, daria mais certo. Não estou dizendo para não fazer mapa mental, mas tentar se conhecer, né? Eu acho que esse é o principal, assim, que eu fui ajustando com o tempo, mas para quem está pensando em começar agora, hora líquida, e saber se conhecer para saber qual é a técnica que você vai utilizar. Principal acerto foi fazer muita questão? Principal acerto, fazer muita questão. No meu caso, questão, sempre. Bastante questão. O que foi mais difícil aí nessa sua caminhada rumo à aprovação e qual foi a sua principal motivação para seguir firme e forte aí em frente aos concursos, à aprovação que você gostaria? O mais difícil realmente foi lidar comigo mesmo, né? Eu nunca tive o costume de sentar e estudar. Inclusive, eu também, quando eu tinha 17 anos, eu tentei fazer SpaceX, mas não estudei nada e não deu certo. Então, assim, eu nunca tive o costume de sentar e estudar. Eu fui aluno na faculdade, apesar de ter feito faculdade federal, mas eu fui um aluno muito ruim, né? Então, eu não me dedicava à faculdade. Então, eu sempre fui aquela pessoa que nunca ninguém imaginava que ia passar em concurso, né? Então, assim, o mais difícil para mim foi lidar comigo mesmo. O mais difícil foi justamente isso, eu consegui me centrar e falar, não, você tem capacidade, senta, faz que vai dar certo. E deu. E o que eu mais tenho a agradecer, assim, o ponto mais forte que eu tive mesmo, foi o apoio da minha noiva, né, que me apoiou esse tempo inteiro, incondicionalmente, porque eu digo o seguinte, você estudar para concurso, minha família também, mesmo que distante, eles moram no interior da Bahia, lá no sertão da Bahia, mas eles me ajudaram muito, eu falava com eles aí pelo menos de 2 em 2 dias, então eles sempre me apoiaram, falaram, não, você é capaz, vai para frente. Para você estudar para concurso, você precisa estar com a mente limpa, você precisa ter uma certa, digamos assim, pelo menos uma estabilidade emocional, né? Porque senão qualquer distração vai te distrair daquilo ali, e como eu falei, não é para a maioria das pessoas, não é prazeroso. É prazeroso quando você vai estudar para um outro concurso que você já passou em algum, aí é mais prazeroso. Hoje eu dou aula em cursinho, né, de algumas matérias, então é prazeroso você estudar para tentar passar isso para o próximo. Mas quando você está naquela angústia, não é tão prazeroso você estudar, se torna muita obrigação. Então, você tem que ter essa estabilidade emocional, né? Pelo menos no meu caso foi assim, para você conseguir se focar. E no meu caso, a minha noiva e a minha família foram, assim, 110%. Uma curiosidade minha, acabou a vida de concurseiro, vai seguir estudando aí com foco em concurso, tem um objetivo maior, um sonho maior? Então, sobre continuar estudando, hoje eu dou aula em alguns cursinhos preparatórios, né, de algumas matérias, tento passar isso para as pessoas. Agora, eu planejo dar uma sentada, né, ficar um pouco mais tranquilo, para não ficar naquela angústia de ter que se mudar para um lugar, ter que se mudar para o outro. Então, estou nesse processo, em breve, assim que eu for convocado, eu vou ter que me mudar, né? Então, eu queria conseguir ter essa estabilidade e parar um pouco, mas o meu plano hoje, a longo prazo, eu estou prestando vestibular aí para Direito, né? Meu plano a longo prazo é fazer uma outra graduação e, quem sabe, aí no futuro, me tornar magistrado, né? Eu agora me empolguei, daqui a uns 10 anos aí, quem sabe eu dou uma entrevista para você aí como juiz. Olha que bonito que seria, né? Será muito bem-vindo, torço para isso.
para que aconteça. Eu acho que o mais interessante é isso, sabe, Ricardo? A gente ter autoconfiança, Sim. Mesmo que seja para começar por baixo, pequenos concursos, e ganhando autoconfiança, vendo que pode, porque como você disse, você nunca foi um aluno exemplar nem na faculdade, se imaginava na faculdade de administração se tornar um juiz? Tenho certeza que não. Imagina, e agora criando autoconfiança, conhecendo a sua capacidade, vendo que é possível, né? Tem que sonhar alto mesmo, correr atrás do seu objetivo, que certamente você vai conseguir alcançá-lo. Para a gente finalizar, né? Que mensagem você deixa, que conselho você deixa para as pessoas que estão entrando agora no mundo dos concursos? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para as pessoas que estão aí nessa trajetória em busca da tão sonhada aprovação. O primeiro é definir o que você quer. Né? Eu tenho muitos amigos, assim, depois que eu tive sucesso, muitos amigos meus de faculdade, eles falam, pô, Ricardo, o que é que eu faço? Eu acho que eu vou pedir demissão para estudar, eu acho que eu vou separar um tempo para estudar. Eu falo, cara, concurso, ele tem uma particularidade que é um tanto angustiante, é que você não tem nenhuma certeza. Né? Você pode estudar 3 meses e passar, como pode estudar 3 anos e não passar, como você pode estudar 5 anos e passar, então você não tem nenhuma certeza. Então, o primeiro passo é você definir o que você quer. Você tem que definir e falar o seguinte, olha, eu vou seguir por esse caminho e eu não vou me desviar. Eu vou seguir por esse caminho. Você canaliza toda a sua força para aquilo ali. Tá? Então, esse eu acho que é o primeiro passo, você definir onde você quer chegar, né? Que não seja um concurso específico. Eu vejo muita gente falando, eu quero ser auditor da Receita Federal. Se fecha, aparece um monte de concurso em volta e não faz porque quer ser auditor da Receita. Às vezes você tem remunerações que as iniciais podem não ser tão boas, mas em coisa de 3, 4, 5 anos, o plano de carreira da instituição te coloca uma remuneração no mesmo patamar, entendeu? Então é importante que você tenha essa direção, faça vários concursos do setor e força de vontade e autoconhecimento, né? E assim, o recado final que eu quero dar, que eu espero que essa seja a essência da entrevista, é o seguinte, as pessoas que estão começando ou que estão nesse processo, nunca pense assim, eu não sirvo para fazer concurso, eu não consigo sentar e estudar, eu não gosto de estudar, porque, como eu falei, ninguém gosta, pouquíssimas pessoas gostam de estudar, pouquíssimas pessoas servem para fazer concurso, entendeu? Então, você vê que toda pessoa consegue se adequar, toda pessoa consegue se focar no objetivo final, né? Isso é universal. Então, não, eu nunca tive jeito para estudar, eu não tenho capacidade. Eu acho isso uma grande autossabotagem, né? A gente tem que definir onde vai chegar, colocar toda a energia naquele processo e não importa que pessoa seja, até aquele péssimo aluno na faculdade, até aquela pessoa assim, bem agitada, até um pouco desatenta, consegue. E é isso que eu consegui provar aí, espero provar mais ainda no futuro. Ricardo, eu agradeço a sua entrevista, né? Parabéns pelas aprovações. Fiz um convite desde já para a entrevista após a aprovação da magistratura. Daqui a 10 anos. Certamente, daqui a 10 anos, quem sabe estarei aqui ainda, se não tiver. Vai dar, sim. E eu vou poder fazer essa entrevista com você, falando aí que eu tenho certeza, né, que com esse autoconhecimento que você tem, você vai conseguir conquistar o cargo que você sonha, o cargo que você almeja, chegar aonde você quiser, assim como as pessoas estão nos assistindo, né, que tiver força de vontade, tiver dedicação, tiver autoconhecimento, vai conseguir chegar aonde quiser, assim como você está traçando o seu caminho rumo a isso. Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela aprovação. Valeu, pelas obrigado. aprovações. Obrigado aí a todo mundo de estratégia, mais uma vez, né? Um agradecimento de novo especial ao seu irmão e ao Sérgio Mendes, que foi o primeiro professor que eu tive contato, foi o primeiro professor que eu comecei a estudar as matérias, foi o primeiro curso que eu adquiri na estratégia. Então, é o que mais me dá lembrança, né? É o que eu tenho mais carinho, foi justamente por ele que eu comecei. E muito obrigado aí a todos vocês, o material de qualidade que vocês fazem e vamos continuar assim. Obrigada, Ricardo. Só deixar bem claro que não foi nada combinado. Meu irmão pode achar que a gente combinou. É verdade. Dele, que eu não sabia descobrir. Eu nunca imaginava que você podia ser irmã dele. Deixar claro isso, para mostrar que não foi nada combinado, viu, irmão? Não foi nada combinado, os elogios... Deu certo, nada combinado, juro. Os elogios foram espontâneos. Outro também, para não dizer que não teve outro professor que me ajudou muito, que eu até conversei com ele pessoalmente, foi o Ebert, que foi de administração pública, né? O Ebert Almeida, né? Se não me engano o nome dele. Isso. Exatamente. Foi outro também que eu tenho um grande carinho, que eu me lembro bastante dele, né? Que eu estudei bastante material dele. E entre tantos outros aí, né? Se eu não falei algum aí, não se sintam menos ofendidos, mais ofendidos.
mas o que eu tenho mais carinho, assim, realmente, que eu me lembro, é o Herbert e o Sérgio, para não ficar só no Sérgio. Então, tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada pela sua entrevista. Valeu, e parabéns obrigado. aí pelas aprovações. Para você que Valeu, estava assistindo, você já sabe. Se quer conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau. Valeu, tchau.